Amigos da TV Moares, eu sou o Igor, da organização dos Encontros Nacionais de Muladeiro pelo Brasil, na organização do nosso amigo Carlinho Taquaraçu, mais uma vez aqui em Itupeva. E a primeira categoria que vocês vão ver aí é morfologia até 12 meses. Confira aí! Primeira categoria a ser julgada do quesito morfologia de Moares. Em nome do Carlinho Taquaraçu, vamos informar agora a súmula final da categoria de morfologia de 6 até 12 meses. Conjunto de quinto lugar, conjunto de número 04, trouxe em pista bailarina MM do Marcão Marque aqui de Itupeva, do Rancho TM, é isso? Do Rancho TM aqui de Itupeva, nas mãos do apresentador Matheus. Conjunto de quarto lugar, conjunto de número 02, trouxe em pista Jangada RF, do Carlos Marchioli, de Jundiaí, nas mãos do apresentador Eduardo Cunha. Conjunto de terceiro lugar, ascendendo o primeiro prêmio. Conjunto de terceiro lugar, conjunto número 05, trouxe em pista Purpurina MM, do Marcão Marque aqui de Itupeva, nas mãos do apresentador Puiú. Reservado campeão da categoria, conjunto de número 01, conjunto de número 01, trouxe em pista Cereja MM, do Marcão Marque aqui de Itupeva, nas mãos do apresentador Natan. Campeão da categoria é 03, conjunto de número 03, trouxe em pista Alucinação do Chefe, Aras do Chefe, Andradas, Minas Gerais, nas mãos do apresentador Guilherme. Doutor Lucas Augusto para os comentários, por gentileza. Vamos lá, gente, morfologia aqui das mulas até 12 meses aqui, o campeonato muito bom. Então aqui a gente faz aí a leitura do campeonato, primeiramente, as duas mulas que desde o início chamaram a atenção pela expressão, caracterização, beleza, diagrama corpóreo, ângulo. A gente vê esses animais, dois animais caminhando com facilidade, então usando as suas articulações. Foram esses dois animais que chamaram a atenção desde o início. Uma mula da terceira colocação, uma mula um pouco mais jovem, já não está com a condição corpórea das duas mulas à frente em função da sua idade, mas uma mula também que agradou pelo passo, muito equilibrado. E as duas mulas que ficaram na quarta e quinta colocação, aqui já pecando um pouquinho a começar da apresentação. A gente consegue observar o alinhamento desses três animais à frente, que isso facilita muito na nossa avaliação. Então as duas mulas que pecaram um pouquinho mais a apresentação, entendendo a mula da quarta posição em relação à mula da quinta posição, levando vantagem, sobretudo hoje um pouquinho na direção da frente, na estrutura ósseo-tendínea, no comprimento, na proporção de comprimento entre cabeça e pescoço. A gente consegue observar que a mula da quinta colocação tem o mesmo comprimento da cabeça com o pescoço. Então isso já não é benéfico, pensando nesse animal lá na frente. A gente sabe que o pescoço tem que ser um pouco maior em relação à cabeça, e a direção também é muito importante. Todas as duas pecam na direção, mas aqui uma proporção um pouco melhor, uma beleza, uma expressão um pouquinho melhor também.
arqueamento de costela de melhor qualidade, então por isso a definição dessas duas colocações. Entre a terceira e a quarta, aqui uma crescente em relação ao brilho. Notem como a mula da quarta colocação já está um pouco mais apagada, ela tem dificuldade de se postar entre seus membros alinhados. A mula da terceira colocação, ela já facilita um pouco mais, já para, se posta melhor e já tem um pouco mais ainda de brilho em relação ao animal de trás. Quando a gente observa ainda a sustentação da frente é melhor, linha doce lombar de melhor qualidade em relação à mula de trás, perde um pouquinho aonde para a mula de trás? Na estrutura ósseo-tendínea, onde ela é um pouquinho mais débil. A mula da quarta colocação já tem essa estrutura ósseo-tendínea um pouco melhor, é mais ossuda, tendões um pouquinho mais evidentes, então isso já é uma limitação da mula da terceira colocação. Quando a gente observa ainda a expressão, como disse, leva vantagem, tronco, as duas mulas de muita qualidade, mas o acabamento muscular da mula frente um pouco melhor, a expressão, a direção da frente, por isso foi a definição. Aqui as duas mulas próximas, muito próximas, semelhantes ao seu diagrama corpóreo, entendendo a estática da mula da segunda colocação muito boa. A mula que chegou, parou e realmente tem uma estática muito boa. Das melhores mulas, duas da cabeceira, foram as duas melhores mulas de estática. Se a gente observar, começar pela cabeça, das cabeças mais belas do campeonato, é até um pouco mais refinada em relação à cabeça da primeira mula. O refinamento da cabeça da segunda mula realmente agrada e encanta. Os detalhes, delineamento, a expressão, olho, boca, lábios justapostos. Então ela já leva vantagem no formato da sua cabeça, na expressão, na implantação das suas orelhas, um pouco melhor em relação à mula de trás, nessa proporção de orelha, cabeça, pescoço, cabeça de melhor qualidade. E quando a gente avalia o trem posterior, garupa um pouco mais longa em relação à mula de trás, perna proporção melhor também em relação à mula de trás, e ela leva vantagem justamente no que eu falei de a limitação da mula da terceira colocação. Ela tem estrutura óssea tendínea de melhor qualidade, tem ossos um pouco mais achatados, um pouco mais fortes, um pouco mais robustos em relação à mula de trás, então levando vantagem nisso também, por isso foi a definição. E aqui foi a disputa do campeonato, realmente as duas mulas que agradaram bastante, a gente avalia com muita calma e aproveita cada fase do julgamento da conformação, o passo, olhar elas em meia lua, olha de um lado, olha do outro, olha nos aprumos, quanto por frente, quanto por trás. Isso vai nos dando informações e a gente vai coletando informações em relação ao que a gente vai julgar e avaliar, que é a soma da qualidade das mulas. Então aqui a gente já começa a observar da mula da primeira colocação que uma obliquidade um pouco melhor do seu conjunto de frente. A implantação do pescoço no tronco é um pouco mais harmoniosa. Aqui o pescoço já tende a inverter um pouquinho mais, já não tem tanta harmonia na inversão do pescoço ao tronco, aonde a mula da primeira colocação já tem isso um pouco mais acabado. Quando a gente observa o tronco, nota essa proporção de dorso, lombo, garupa, ali o lombo um pouquinho mais comprido, a distância do anterior para o posterior, do pé e mão, já é um pouco mais comprida. Aqui a gente tem uma distância um pouco melhor, uma mula um pouco mais reunida em relação ao mula de trás. Isso dá ela o quê? Uma amarração da linha superior, da linha muscular, um pouco melhor em relação ao mula de trás. Quando a gente observa membros, aí a grande virtude da mula da primeira colocação, principalmente no tocante a ângulo de perna, aonde a mula da segunda colocação já ficou devendo um pouquinho mais. A perna dela já rende um pouquinho mais alto e falta um pouquinho mais de ângulo ainda no posterior da mula da segunda colocação. Quando a gente observou as duas mulas ao passo, fica nítido a dificuldade um pouco maior da mula da segunda colocação em articular o jarrete no passo. A gente sabe que o passo é a marcha, reduzida de velocidade. Então, as informações que a gente coleta no passo é muito importante em relação a como esse animal vai se andando. Então a mula da primeira colocação hoje usa um pouco mais as suas articulações do trabalho do posterior em relação à mula de trás, ela tem descida de perna melhor. Quando a gente observa as duas mulas por trás, essa musculatura de coxa, essa musculatura de garupa mais definida, mais potente em relação à mula de trás, como disse, a vantagem da mula da segunda colocação é onde? Na definição da cabeça, um pouquinho mais bela, um pouquinho mais refinada em relação à cabeça dessa mula da primeira colocação, já não tem o refinamento da cabeça da mula da segunda colocação. Então perde um pouquinho nesse refinamento, mas ela ganha na sustentação da frente,
ela ganha no tronco, ela ganha na descida dos membros, ela ganha na proporção torso-longo-garupa, na definição de musculatura, nos ângulos de posterior e quando é observada no passo, também passo de melhor qualidade, mais elástico, ainda usando um pouco mais das suas articulações, por isso por definição. Parabéns aos apresentadores e proprietários.